Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Mas muito bem. Então vamos lá, né, meu pastor? Vamos lá para o nosso bate-papo aqui com a turma. Eu quero trazer, então, né, esse primeiro comentário, primeiro pedido aqui que um ouvinte está fazendo para a gente, e que é no tocante à primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E ele está dizendo assim: pastor, eu sou católico e o senhor sempre atende às minhas perguntas. Não sei como o senhor reagiu diante das palavras do Papa Leão XIV, dizendo que Maria não é corredentora e que só Jesus é mediador. E mais, que salvação é só em Jesus. Pastor, eu não dormi de tanta alegria. Todo o tempo pensando na bondade desse Papa e rezando por ele. Finalmente, pastor, a minha igreja ensinou bem sobre esse assunto. Pastor, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Então, esse amigo católico, ele é frequente, é nosso ouvinte frequente, ele sempre manda comentários para mim, perguntas, e eu respondo as perguntas dele com muito prazer. E agradeço a audiência dele, não é? E a mãe dele também, ele também expressa questões da mãe dele, que é católica praticante, né? Então, eu mando um abraço para ela, que também é nossa ouvinte. Ele quer saber como é que eu reagi diante da palavra do Papa Leão XIV a propósito de Maria. Olha, eu reagi com naturalidade. Eu não confio no ensino papal. Nunca confiei em nada. Na verdade, o Papa não disse nada que os leitores da Bíblia não conhecessem há 2000 anos. Não foi ele quem disse que Maria não é corredentora. É a Bíblia quem diz isso. E a Bíblia diz isso há 2000 anos. Não foi ele quem disse que salvação só em Jesus. É a Bíblia quem diz isso há 2000 anos. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Deus não tem um nome no céu, na terra e embaixo da terra, diz Lucas, pelo qual devamos ser salvos. Há 2000 anos a Bíblia diz isso. De modo que eu diria a esse meu amigo católico que o Papa deveria colocar as aspas, porque o ensino não é dele, o ensino é dos autores inspirados. Nós, batistas, cantamos um hino missionário que diz: Redentor só um existe, com poder para nos salvar. Aliás, parece que vamos cantar esse hino ao final do programa. É Jesus, que do pecado quer a todos libertar. Através de Jesus Cristo alcançamos o perdão. Pela graça somos salvos. Que bendita redenção! E o hino conclui: hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão, pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Então, meu amigo dileto, querido, frequente, deixe-me dizer a você, com todo respeito e todo cuidado, você disse que não dormiu de alegria, né? Ficou insone. Sabe por quê? Porque sua igreja nunca lhe ensinou a Bíblia. Porque seria bom você procurar
a saber se algum crente perdeu o sono com isso. Nenhum. Mas pessoas ingênuas como você ficaram todo o tempo pensando na bondade do Papa e rezando por ele. Desde o primeiro século, a sua igreja vem negando essa verdade aos seus fiéis. Eu tenho que falar a verdade. A ideia aqui é que eu estou esclarecendo a um ouvinte. O fato de negar as verdades da Bíblia aos fiéis tem criado situações dolorosas, situações irreversíveis. Por exemplo, você saberia dizer quantas pessoas estão no inferno por causa da pregação falsa? Por exemplo, pessoas que creram que Maria é salvadora, como a igreja ensina, né? Pessoas que creem que Maria é medianeira, corredentora. Olha, faz algum tempo eu estive em um debate muito interessante, amistoso, mas verdade como prioridade, com um líder. Naquela época ele era o maior líder da Igreja Católica, ele era primaz do Brasil. E o primaz do Brasil sempre reside aqui na Bahia. Então, ele já faleceu e ele me disse assim: Pedro, eu tenho 2 mediadoras no céu, minha mãe e a Santa Virgem Maria. O que isso quer dizer? Que Jesus significa pouco, né? Há, inclusive, um mote, um dito popular católico, que é, a igreja sempre refere a isso: com Jesus tudo, sem Maria nada. Então, Jesus significa pouco, porque sem Maria, Jesus é nada. A Bíblia sempre condenou a idolatria, meu amigo. A idolatria é pôr alguém, né, humano, irracional, objetos, a natureza, a pôr em lugar de Deus. Cada pessoa que é adorada, santos e santas, ou em lugares onde animais são adorados, onde o animismo impera e as árvores, pedras são colocados no lugar de Deus, cada pessoa que é adorada, ou cada coisa que é adorada, é um ídolo, ocupando o lugar de Deus. E eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem diferença de número de capítulos, isso só acontece no Antigo Testamento, notadamente no livro dos Salmos. Paulo fala em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja na sua Bíblia, capítulo 10, versículos 19 e 20. Estou falando pausadamente para você encontrar. Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: o ídolo é alguma coisa? Versículo 19. E no versículo 20 ele responde: antes, eu digo que, Paulo falando, que todas as coisas que eles sacrificam a demônios e não a Deus. De modo que sacrifícios a ídolos, na verdade, de acordo com Paulo apóstolo, que todas as religiões chamam de santo, não é? Paulo, a Vulgata foi que introduziu o adjetivo santo
Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Mateus, Carta de São Paulo. A Bíblia original não tem nada disso, porque santo é só Jesus. Nós somos santos, coletivamente, a Igreja dos Santos, os santos profetas, os santos apóstolos, de modo que sacrifício a ídolos é sacrifício a demônios. E um outro mote, não é? Um outro dito popular da sua igreja, meu amigo, diz assim: peça à mãe que o filho atende. Então, é a mãe quem manda, não é? Naquela peça tão interessante de Ariano Suassuna, né? Agora estou esquecendo o nome da peça, a mais famosa peça dele, Maria tem um papel predominante sobre Jesus. Eu ouvi um amigo que coloca mensagens na internet, ele disse: Maria manda em Deus. Eu não sei como, não é? De modo que peça à mãe que o filho atende é falso. Porque como pode uma pessoa que está morta, sepultada, desde o primeiro século do cristianismo, atender a pedidos de seguidores, mandar em Deus, se sobrepor ao Senhor Jesus? E alguém pode arguir, né? Pastor Pedro, o senhor está falando isso, mas Jesus também morreu. Verdade. Jesus também morreu, mas Jesus ressuscitou. Né? Essa é a verdade, é uma verdade fundamental do cristianismo, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Desde Abraão, nossos pais, todos estão perdidos, porque a ressurreição é que estabeleceu a autoridade da salvação em Jesus Cristo. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Então, a ideia de que Jesus também morreu é verdade, mas outra verdade é que Jesus ressuscitou. A Bíblia ensina isso. E isso foi testemunhado pelos apóstolos e por todos os crentes daqueles dias que o viram durante 40 dias em que ele esteve na terra, e depois o viram subir ao céu, onde está assentado à direita da majestade nas alturas. E então eu pergunto o seguinte: essa ideia toda, essa palavra toda do Papa a propósito de Maria não ser corredentora, eu quero perguntar de salvação é só em Jesus, eu quero saber o que o Papa vai fazer com a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso foi alterada pela Igreja Católica. Ela tem uma extensão depois do último versículo da oração do Pai Nosso. E a Igreja Católica recita em sequência a oração do Pai Nosso, esta extensão, né, que diz, depois que diz, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre, que a Igreja Católica cortou isso, mas isso é o final da oração do Pai Nosso, eles emendam a extensão: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Papa Leão XIV vai alterar essa reza? Então não adianta, não vai. Então não adianta nada dizer o que ele disse sobre Maria, porque, na verdade, Maria é quem roga pelos católicos na hora da morte, mesmo ela já estando morta desde o primeiro século do cristianismo. Mas para a igreja, ela morta
roga a Deus, a Jesus, é ela quem roga pelos mortos católicos, ou melhor, na hora da morte dos fiéis católicos. Isso é um ensino da Igreja Católica, então não adiantou nada o que foi dito. Alguém pode dizer, mas pastor Pedro está pegando pesado, nada disso. Com todo o respeito que eu sempre tive, eu estou falando a verdade. O que eu estou dizendo, você pode conferir na Bíblia. E a Bíblia é a regra única de fé e prática da Igreja Batista e das igrejas cristãs. A Igreja Batista não divide a Bíblia com a tradição. Respeitamos a tradição, mas a Bíblia é a única autoridade da Igreja Batista. E eu preciso, com honestidade e com respeito, dizer a verdade ao meu amigo. Temos mais uma questão aí dos... Perfeitamente. A outra questão diz o seguinte: pastor, aqui está novamente seu ouvinte católico. O senhor me ensina muito e eu não deixo de ouvir seu programa. Pastor, qual a sua opinião sobre a mensagem polêmica do Papa Leão XIV sobre Maria? Para mim, ele zombou de nossa fé católica na Virgem Maria, durante séculos ensinada como a Santa Mãe de Deus. Eu posso imaginar a dor que ela e seu filho Jesus sentiram ao ouvirem isso. Não sei ainda o que o Senhor pensa, mas eu creio que Deus, de alguma força, não sei qual, vai punir essa rebeldia. Logo, a igreja que sempre ensinou que a Virgem Maria é mãe de Deus, mãe de Jesus, mãe da igreja e de todos que acreditam em Deus, inclusive os não católicos. Todos somos filhos dela. Elber, desculpe, porque aqui no meio onde diz, não sei ainda o que o senhor pensa, mas eu creio que Deus, de alguma forma, num lugar de força. Ok. Foi digitação, ouviu? Ok. De alguma forma, né? Isso. Deus vai punir. Forma, não sei qual. Ok. Olha, meu amigo, esteja certo. Maria não ouviu nada. Deixem Maria descansar no túmulo. O túmulo é lugar para dormir. A palavra cemitério é uma palavra grega que significa lugar para dormir. Ela está na sepultura, aguardando o dia da ressurreição, quando o Senhor Jesus dará uma ordem desde os céus, e todos os mortos ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão, assim diz a Bíblia. Agora, o que é estranho, meu amigo, é o fato da Igreja Romana cultivar um sepulcro em Jerusalém que se chama Dormição de Maria. Dormição é a palavra dormir. Então, a dormição, em português, é o ato de dormir. De modo que, se a igreja admite que ela dorme, como pode interceder? Quem não dorme é Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus ressuscitou dos mortos. Pelo seu poder. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar a minha vida de volta. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e tomo de volta a minha vida. Então Jesus tem poder para ressuscitar. No entanto, a Maria, segundo a própria Igreja Romana, está
dormindo numa sepultura linda que eu conheço, estive várias vezes neste lugar, chamada Dormição de Maria. E ao redor daquele túmulo, nas paredes estão a oração do Pai Nosso em todas as línguas. Não sei se todas, mas na maioria delas, inclusive em português e em tupi-guarani, a língua que nós deveríamos falar, não falamos, mas a língua brasileira deveria ser tupi-guarani. Lá tem a oração do Pai Nosso, na sepultura de Maria, ladeando aquela sepultura, muro atrás, muro dos lados, a oração do Pai Nosso. De modo que, se a igreja admite que ela dorme, como pode interceder? Então, o meu amigo falou que Deus vai punir essa rebeldia. Ele não sabe de que forma, mas Deus vai punir. Olha, eu prefiro lhe dizer o seguinte: Deus perdoa todo pecado. E Deus liberta o pecador que confessa e deixa. E quando eu digo Deus perdoa todo pecado, a Bíblia faz uma exceção quando afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E nós temos que entender essa blasfêmia como a rejeição do testemunho que o Espírito Santo dá. O testemunho, o Espírito Santo testemunha de Jesus. Quando o próprio Jesus diz, quando ele vier, ele vai confirmar, não é? Quando ele vier, ele vai falar da minha morte, da minha ressurreição. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Ele não fala de si mesmo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Olha, do pecado, porque eu sou um pecador. Da justiça, porque Jesus foi ao Calvário, mas ele era justo. E do juízo é que, mesmo que eu não queira, mesmo que eu interponha qualquer tipo de dificuldade, Deus vai julgar por meio de Jesus. Jesus é o juiz que Deus escolheu para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. De modo que, se o Papa considerasse que ele errou, ele deveria vir a público para confessar e pedir perdão a todos quantos ouviram os falsos ensinos. Não somente ele, mas todos os demais papas, né, que foram eleitos assim pela igreja. Uma outra coisa que você falou, meu amigo, é sobre a Santa Mãe de Deus. Isto é um ensino falso, porque Deus é criador e Maria é criatura. Ela não nasceu, ela não teve uma mãe. Teve, a própria Igreja Católica dá nome à mãe e à avó dela. Então, se ela é uma mulher, um ser humano que nasceu, não é? Então, ela não pode ser mãe do Criador. Como é que um ser humano pode ser mãe ou pai do Criador? Porque o Criador não foi criado. A criatura, sim. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou. O salmista diz, somos Paulo diz, somos feitura dele.
na carta aos Efésios, criados em Cristo. E o salmista disse, somos ovelhas do seu pasto, ele nos criou para ser pastor nosso, e nós, ovelhas suas, do seu pasto. Então, Maria não pode ser a mãe de Deus, porque ela foi criada por Deus. Maria é, sim, mãe do homem Jesus. Ele desceu ao mundo, né? João capítulo 1, tornou-se homem para nos salvar. E por meio do sacrifício dele na cruz, nós somos salvos. Um outro ensino falso, Maria é mãe da igreja, isso não existe, porque a igreja é uma instituição, a igreja foi instituída por Jesus, e não por Maria, para ser a noiva de Jesus. Então, a igreja é uma instituição de Jesus, não uma criatura de Maria. Não. Maria faz parte da igreja, como os apóstolos, como aqueles irmãos. E ela vivia na companhia dos apóstolos e na companhia de todos aqueles crentes, porque ela era uma crente entre os crentes e entre os apóstolos, não é? Na companhia dos apóstolos. De modo que Maria não é mãe da igreja. Maria também não é mãe de todos. Quanto a mim, por exemplo, minha mãe chamava-se Nice Moura. Ela já está no paraíso com todos os salvos, o Espírito. A minha mãe continua na sepultura, aqui no cemitério do Campo Santo, aqui perto de nossa casa. E depois que foi vencido o período da sepultura dela, o meu irmão, pastor Miguel, retirou os ossos dela e colocou num ossuário da família, onde está meu pai, minha avó, uma tia minha, onde está uma outra tia, a minha, que era casada com o irmão de meu pai, tia Araci, onde estão os ossos também do meu irmão Paulinho, um ossuário da família. Está lá a minha mãe. Mas exatamente como Maria, no paraíso, no lugar chamado Seio de Abraão, no Tritol, o terceiro céu, lá está o espírito da minha mãe e de todos os crentes que já partiram deste mundo. Todos os salvos mortos têm um corpo na sepultura e o espírito no paraíso, no seio de Abraão, aguardando aquela ordem de que eu já falei hoje, do Senhor Jesus no dia da ressurreição. Aí, nesse dia, o Espírito vai unir-se ao corpo que foi deixado na sepultura. Tudo isso por ordem de Jesus, voz de comando do Senhor Jesus. Os mortos vão ressuscitar. Assim como a voz de comando do Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, de Betânia, lá, capítulo 11 do Evangelho de João. E também a voz de comando do Senhor Jesus ressuscitou a menina, filha do chefe da sinagoga, Talita, né? A Talita é menina pequena, Jesus disse, Talita cumi, menina pequena, levanta-te. Então a tradução seria, criança, levanta-te. Ela levantou, como aquele menino também, da viúva de Naim. O toque de Jesus nem foi nele, foi no toque, foi no esquife, na urna mortuária. E ele levantou e sentou no caixão. Então, todos os salvos mortos vão ressuscitar
debaixo da ordem, da voz de comando do Senhor Jesus. E o Espírito será unido ao corpo no dia da ressurreição. E os crentes receberão um corpo glorificado, como o corpo do Senhor Jesus depois da ressurreição. Há mais uma questão, não é? Bom, vamos lá, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta não tem... Saímos, né, agora da questão da fala do Papa, e entra aqui uma outra questão que diz o seguinte: pastor, tem circulado na internet muitos pastores dizendo que o tornado que trouxe estragos no Paraná foi cumprimento de profecias bíblicas e trouxe consequências espirituais por causa de portais malignos que foram abertos via shows satânicos de duas cantoras famosas. O senhor concorda? Tem base bíblica? Olha, eu creio que você já percebeu, Welber, que eu preciso de dados que esclareçam a questão. Por exemplo, na internet, onde para eu procurar isso? Muitos pastores, quem são os pastores? Um tornado como cumprimento de profecias bíblicas? Quais são essas profecias que a gente pode associar ao tornado lá no sul? Eu acho que foi lá por Santa Catarina, ou Paraná, não sei, acho que foi Santa Catarina. Quais são essas profecias? O tornado foi no Paraná. Hein? O tornado foi no Paraná mesmo. Tá certo. Então, o tornado no Paraná, como cumprimento de profecias bíblicas. Quais são as profecias bíblicas? Shows satânicos de duas cantoras famosas. Que shows foram esses? Como é que a gente pode encontrar um endereço para ouvir esses shows satânicos? E quem são as cantoras famosas? Que, por causa delas, isso aconteceu. De modo, minha irmã, que eu não posso dizer que concordo nem discordo, porque não tem parâmetro, não tem critérios para uma avaliação. Se a irmã, de fato, quiser ouvir uma opinião sobre isso, eu peço à irmã que mande novamente a questão com esses dados. Aí, então, a gente fala, porque essa ideia de que tudo é profecia, tudo o mundo vai acabar, e há pessoas dizendo: eu quero logo que o Senhor Jesus venha para eu sair dessa situação que eu estou vivendo aqui no mundo. Olha, é um pedido meio egoísta, porque há milhares de povos que não ouviram o Evangelho, e há povos, muitos deles, que não têm um versículo bíblico na sua língua, e Jesus não autoriza isso. Venha logo, Jesus. A ideia de ora vem Senhor Jesus é uma ideia assim gloriosa de afirmação da vinda dele. Mas lembre-se que Jesus diz que o Evangelho há de ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Bilhões e bilhões de vidas, e muitas delas nunca ouviram a palavra. Jesus disse: terão que ouvir, e então virá o fim. De modo que, cuidado com essa questão de meio egoísta, de que o Senhor Jesus deve vir hoje, amanhã, e o mundo que não ouviu o Evangelho vai para o inferno. Não há salvação. Só há um tipo e um meio de salvação: em Jesus Cristo.
através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Aquela partícula que eu sempre tenho falado aqui, dia, é como se escreve a palavra dia, com acento agudo na última sílaba. Dia, Jesus, através. Então, não há salvação na ignorância. Não ouviu o evangelho, está salvo. Isso não é verdade. Isso é desculpa para a gente não evangelizar. Trabalho de sair. Não querer ser missionário porque pode expor a sua vida. Então, só há salvação em Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por causa da morte de Jesus Cristo. Então, minha irmã, mande, por favor, os dados mais precisos para uma avaliação nossa. Faremos imediatamente no programa seguinte, se a irmã nos enviar esta questão. Podemos seguir, meu irmãozinho? Muito bem. Bom, então essas foram as 3 questões, né, que tínhamos aqui, que o pastor Pedro decidiu dedicar, né, a responder a essas pessoas, justamente considerando um pouco acho que talvez da urgência, né, porque está dentro do assunto ainda, principalmente o assunto do Papa lá que está fresquinho, e claro, sim, também o tornado lá eu acho que é Jaraguá do Sul, Rio Bonito do Sul, lá no Paraná, é o nome da cidade onde aconteceu o tornado. Rio Bonito do Iguaçu, acho que é isso, né? Iguaçu, com certeza. Rio Bonito do Iguaçu. Esse é o nome. Esse é o nome da cidade lá no Paraná, né, onde aconteceu aí o tornado e tal. Então, por isso que o pastor decidiu trazer aí, né, essas respostas para esses queridos ouvintes e, claro, para muita gente que sempre está ouvindo a rádio. Nós temos vários irmãos católicos, além desses 2 que escreveram aqui. Com certeza tem muitos irmãos católicos também que sempre acompanham aqui a nossa programação e cada vez chegando mais, né? Porque as pessoas estão divulgando a rádio e cada vez chegando mais. Pastorzão, vamos lá então para questões do dia? Perfeitamente. Então, vamos seguindo, né? Hoje as nossas questões do dia, a gente continua com 1 aos Coríntios, né? A gente vai dando sequência. Então, a primeira questão é a seguinte. Posso mandar? Por favor, meu irmão. Pastor, há momentos em que eu penso que o apóstolo Paulo é incoerente. Ele diz assim em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Deus não é justo e justificador. Deus não é justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus? Isto está escrito em Romanos, capítulo 3, versículos 26. Então, se não é culpado, por que não é também justificado? Muito boa questão, né? Coisa de teologia mesmo. É alguém que entende disso aí. Olha, Paulo não é incoerente, no meu entendimento, nem está negando que tenha havido alguma questão grande em que ele tenha falhado no serviço do evangelho. Mas ele não usa isso como bandeira, né? Não descansa nisso. Eu sou justificado, Deus é justo e justificador. Não é isso, né? Ele não usa isso como bandeira, nem descansa nessa argumentação. Paulo usa, no versículo referido pelo irmão, a palavra dedicai
dedicaiomai, dedicaiomai. É um verbo grego, esse verbo é dedicaioma, que pode ser traduzido como não sou culpado. Então, de fato, Paulo, não era culpado, mas não há incoerência, incongruência alguma. E ele diz que é julgado por Deus. Isso é verdade, todos nós somos julgados por Deus. E então, essa questão ele afirma não descansando no fato de que Deus é justo e justificador. Ele é justo e justificador de todo aquele que teme ao Senhor Jesus. Agora, o que Paulo está querendo lembrar a todos os crentes, e isso está assim meio encoberto no texto para o leitor comum, no sentido do leitor que não tem, que não pode recorrer ao original grego. O que ele está querendo falar é que não esqueça que Deus é juiz. Deus é juiz. Lembre-se que quando aqueles anjos visitaram Abraão, e depois 2 deles que eram anjo sumiram, e ficou somente o Senhor Jesus pré-encarnado, e Abraão perguntou: não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão sabia que Deus é juiz. E é preciso que o crente nunca esqueça isso. Deus é juiz. E quando partir de nós alguma injustiça, algum exagero, alguma atitude malsã, inconveniente, precipitada, injusta, é preciso saber que Deus julga. Deus vai julgar. Há pessoas que procedem na igreja ignorando isso. Faz e acontece e ignora, sabe que Deus é juiz, mas ignora isso. Meu direito não anda a segunda milha. Direito exacerba, às vezes, o comportamento. A atitude está dentro, mas precisa ser controlada. E quando extrapola, se torna em ato público, a melhor resposta para isso é: Deus é o meu juiz. Deus sabe o que está acontecendo. Então, esse texto aqui, que esse ouvinte mandou sobre a carta 1 aos Coríntios 4:4, que é o tema que estamos seguindo, é 1 aos Coríntios, ele manda com muita propriedade, né? Então, Paulo deixa claro: Deus é juiz de Paulo, não será meu juiz? Ele é juiz dos apóstolos e de todos os crentes em todo o tempo. E na parousia, isto é, na segunda vinda de Cristo, esse juiz será Jesus. Porque o Pai a ninguém julga na parousia,
mas deu ao Filho todo juízo. Não é? O Senhor Jesus é o nosso mediador, será o nosso juiz. A uns ele vai condenar ao inferno e de malditos. A outros ele vai conceder o direito ao reino. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, ou como Paulo diz, desde os tempos eternos. Eu acho que esse cuidado devemos ter. Não esquecer que Jesus, que Deus, é juiz. E tomar cuidado com nossas ações e com nossos atos. Também com nossas atitudes. Porque a atitude ninguém sabe, mas Deus sabe. O juiz sabe. Podemos seguir, meu irmão. Muito bem, vamos lá para a segunda questão. Pastor, eu fico admirado com esta palavra de Paulo aos crentes em Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pastor Pedro, o pastor pode bater nos crentes com vara? Meu pastor, um dia, ao subir no púlpito, antes de ler a Bíblia, disse: Hoje eu vou balançar a roseira em cima de vocês. Que isso, pastor? Eu entendi que ele ia bater em todos nós com espinho, porque roseira tem espinho. Deus me livre. Era só roseirada para cima da gente. Pastor, o senhor disse que pastoreou 5 igrejas. Será que o senhor já bateu em algum crente? O pessoal o chamava, às escondidas, é claro, pastor da roseirada? Um dia, a mulher dele ouviu e disse que ele iria saber. Pastor, não nego, a gente desmentiu tudo que ela disse. Eu e minha mulher não ficamos naquela igreja. Voltamos quando ele saiu. Não havia jeito dele ficar. Agora Paulo deu de pau nos coríntios. Bem feito. Quem mandou ser corintiano? Quem mandou ser corintiano? Também acho, viu, irmão? Mas na Bíblia, corintiano sofre, né? Diz que é 1 aos Coríntios 2, versículo 3, o versículo ganha de Coríntios. Até aí o Corinthians perdeu, né? Perdeu para o Corinthians. Porque aqui é Coríntios 4, versículo 21. Deu de lavada. Deus, levou a lavada. Bem merecido, como ele disse aqui. Quem mandou ser corintiano, né? Olha, meu irmão, certamente o apóstolo tinha sabido essas e outras questões da igreja em Corinto. Na semana passada falamos daquela família de Cloé, que um amigo disse que era uma família fofoqueira, não é? Mas eles informavam a Paulo para o bem da igreja. Desavenças, disputas, discórdias, coisas que, infelizmente, ainda acontecem na igreja dos nossos dias. Mas ele não disse que ia bater nos crentes. Deus ele deu 2 opções aos crentes. A primeira, vocês querem vara? E a segunda, vocês querem amor e mansidão? Então, qual é o tipo de mensagem que eu quero ouvir nos dias de hoje? Que você quer ouvir nos dias de hoje? Há pregadores que levam o tempo todo ameaçando e condenando a igreja. Às vezes a gente ouve mensagem que a gente fica o tempo todo
olhando para o texto que foi lido, e o texto não diz nada daquilo que está sendo pregado, né? Os crentes saem da igreja sobrecarregados de culpa e sob ameaças, né? Uma senhora disse certa vez que na igreja dela o pregador vivia rogando praga. Olha que coisa, não é? Uma crente antiga, conhecia essa crente. Ela já está com o Senhor. Ela disse que alguns pregadores rogavam praga para as ovelhas. Paulo não está querendo rogar praga aqui, não está rogando praga, ele não está querendo bater, ele está preparando o espírito da igreja para o mal que está se espalhando, graçando entre os crentes. Agora, vara na Bíblia é sinônimo de correção para sabedoria, para dar sabedoria. Aqui, no original, a palavra vara é a mesma palavra para chicote e tem o sentido de severidade, estar pronto para disciplinar, pronto para repreender. E esse é Paulo que está dizendo, querem que eu vá com vara? Mas lembre que Paulo é um apóstolo. Eu não sou apóstolo. Na verdade, não existe apóstolo nos dias de hoje. No Novo Testamento, apóstolos são os 12 e Paulo, depois de convertido. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento se diz que a escolha de apóstolos seria contínua na vida da igreja. Não. Quando o último apóstolo morreu, João, já idoso, nunca mais o Novo Testamento apresentou novos apóstolos. Não existe apóstolos hoje na Igreja de Cristo. Apóstolo, a palavra grega, tem o significado de pregador, de missionário. E missionário, sim, nós temos. E a Igreja de Cristo nomeia e envia missionários ao mundo. Mas a Igreja não pode ordenar apóstolos. Apóstolo são aqueles chamados nominalmente por Jesus e enviados nominalmente por Jesus. Então, no Novo Testamento tem o genitivo apóstolos de Cristo. Não existe no Novo Testamento apóstolos da igreja. Os apóstolos são de Cristo. Isso é o caso genitivo, de posse, no Novo Testamento. Só existe apóstolo de Cristo. Os 12 e Paulo. E Judas também foi chamado para ser apóstolo. Ele se desviou porque ele se deixou envolver por Satanás. De modo que, lembre-se que a ação de Satanás é fora da igreja, mas ele visita a igreja. E onde Jesus estava, no cenáculo, com os apóstolos, ele estava lá. E encheu o coração de Judas. Lembre-se disso. E cuidado. Então, eu nunca bati
em nenhum crente, como também Paulo nunca bateu. Não é esse ensino na Bíblia toda, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Agora, eu tenho que rir aqui. Enquanto for um corintiano, eu não me importo. Não quero no Flamengo do meu amigo Welber, nem no Bahia da Dulce. Ok, meu amigo, vamos para a próxima questão. A gente pouco fala no Corinthians aqui, meu, e quando fala, daí dizendo que os bichinhos vão, que os torcedores vão... Eu tenho um colega de turma que mora aí em Brasília, e é torcedor corintiano, ele não está gostando de nada disso que nada ele está disso, falando. Né? É o Zé Barros, você conhece ele, não é? Zé Zezinho Barros. Sim, sim. De lá da Memorial. Sim. Vamos lá, a terceira, pastor. Pastor, eu leio com muita frequência as 2 cartas aos Coríntios. É triste dizer, mas aquela igreja tinha de tudo. No capítulo 5 tem um filho que tomou a esposa do pai. Incesto terrível, não sei, mas a mulher do pai pode ser a mãe dele. Não creio, pastor, mas se fosse, seria um incesto gravíssimo. Agora, para mim, o pior é que a igreja sabia. Eu frequentei uma igreja em que um líder dos jovens tomou a esposa de um diácono. E o diácono, para se vingar, ficou com a esposa dele. Não sei como Deus suporta tudo isso. É o comentário do irmão aqui. Deus suporta, sim, por causa de Jesus, não é? Porque Jesus intercede. Irmãos, é um casal que está falando, por isso plural, irmãos. O assunto não é só da igreja em Corinto. As igrejas, ao longo dos séculos, vêm enfrentando todo tipo de pecado. Não é pecado da igreja. Eu já referi aqui em um programa, já faz algum tempo, de uma senhora que, em uma preleção em uma igreja, ela gritava: visita o pecado da igreja, visita o pecado da igreja. Olha, mas não dizia individualmente o meu pecado, de modo que o pecado na igreja e não da igreja, o pecado é levado para a igreja por nós. Sou eu que sobrecarrego a igreja com meus pecados. E então essa ideia de transferir o meu pecado para a igreja me deixa muito à vontade na igreja. O problema é da igreja. Deus vai visitar o pecado da igreja. E eu tiro a responsabilidade de cada um. Pecado individual, né, que é levado para a igreja. O pecado daquele rapaz do capítulo 5, esse casal que fez a pergunta, eles mesmos, esse casal testemunhou, né, entre um diácono e um líder de jovem na sua igreja. Então, porque a razão é que a igreja tem um inimigo espiritual muito forte, muito poderoso. Satanás vive dia e noite procurando destruir a igreja e os crentes. A igreja ele não vai destruir, porque o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Nem todos os demônios juntos com Satanás vão destruir a igreja, mas perturbar vão sim, e vão perturbar muito. Eles vivem dia e noite procurando destruir, né? O rapaz incestuoso,
a dúvida que o casal de ouvintes tem, ele não é filho da mulher com quem ele cometeu pecado. Ela não é sua mãe. Está claro no texto quando diz a esposa de seu pai. Se fosse mãe dele, o texto diria sua própria mãe. Mas não é. Ela não é a mãe dele. Ela é a esposa do pai. Não sei se o pai era viúvo, não sei se o pai abandonou a esposa e contraiu novas núpcias com essa mulher, mas, de fato, ela não é a mãe do rapaz incestuoso. Os dois são incestuosos. Ela é e ele também é. De modo que a disciplina apostólica veio sobre ele com o apoio e o suporte da igreja. Paulo disse, reunidos no meu espírito e juntamente com a igreja, essa ordem apostólica de entregar alguém a Satanás, como Paulo fez com esse jovem. Mas veja bem, no meu entendimento, isso é uma credencial apostólica. Isso é uma atribuição apostólica. Eu não creio, por exemplo, que um pastor hoje deva entregar um crente a Satanás. Eu não farei isso. Penso que eu não tenho essa atribuição. Isso é uma atribuição apostólica. Todos os casos em que envolveu morte ou um outro tipo de punição, no Novo Testamento, todos os casos são atribuídos a apóstolos. Pedro condenou Ananias e Safira, sua esposa, à morte. E eles morreram ali, aos pés de Pedro, um de cada vez. Paulo condenou este jovem à morte. Quando ele diz entregou a Satanás, ele entregou esse jovem à morte, esse jovem incestuoso. Lembre-se também que Paulo condenou Elimas a uma cegueira temporária. Paulo, apóstolo, pode fazer isso. Pedro, apóstolo, pode fazer isso. É uma atribuição apostólica. Alguns estudiosos entendem que é uma excomunhão. Mas é preciso lembrar que o apóstolo referiu ao Espírito que seria salvo. O corpo morreria, mas o Espírito seria salvo na vinda do Senhor Jesus. Então, esse tipo de autoridade é devida unicamente a um apóstolo. Eu não posso condenar, eu como pastor, não posso condenar um crente à morte. Eu não posso atribular um crente com uma cegueira temporária. E que é lógico que ele mereceu isso, e Paulo poderia ter dado uma condenação muito maior para ele, Elimas, que ele resistia a Paulo enquanto Paulo pregava. De modo que, no meu entendimento, essas condenações são a atribuição apostólica e não são uma excomunhão. Paulo não está excomungando um crente. Ele está condenando a uma sentença apostólica, mas o Espírito
preservado para o dia do Senhor. Podemos passar para a quarta, meu irmão? Muito bem. Então, vamos lá, vamos seguindo para voltar aqui para as nossas perguntinhas, não é? Antes, deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui para Gisélia Pinho. Ela está dizendo um alô para a irmã Marileuza, lá em Mundo Novo, que está ligada aqui na Rede 316. O Aristides também chegou por aqui, tá falando, estamos ouvindo aqui em Montes Claros, no norte de Minas. Muito bom esse programa. E a Karina também passou por aqui dizendo, bom dia, meus irmãos, peço que me ajudem em oração pela conversão do meu irmão Fernando e da nossa sobrinha Andressa, para a glória de Deus. Amém. Muito bom. Então vamos lá, vamos para a penúltima perguntinha, que diz o seguinte: pastor, eu fiz uma pergunta sobre o incesto do capítulo 5. O que significa entregar uma pessoa a Satanás? Pastor pode fazer isso? Então, Paulo entregou a Satanás. Lembre que Pedro entregou Ananias e Safira, né? Ananias e Safira. E Paulo submeteu o Elimas, o mago, a uma cegueira temporária, né? Mas também Paulo entregou a Satanás aqueles 2 irmãos que faziam parte da igreja de Timóteo, né? O filho de Paulo. Na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele chama Himeneu e Alexandre de blasfemos. E ele diz que os entregou a Satanás para aprenderem a não blasfemar mais. De modo que gente entregue à morte física, né, por ordem de um apóstolo. Ele os entregou a Satanás. Não sabem que o ambiente onde Satanás atua é o mundo, mas ele é um visitante frequente na igreja, né? Segundo o apóstolo João, capítulo 1, a primeira carta, capítulo 5, 19, ele fala sobre a atividade de Satanás no mundo. Esse mundo cosmos. Há várias palavras para mundo no Novo Testamento, mas esse mundo que persegue a igreja é chamado cosmos, o mundo que odeia a igreja, não é? Então ele o entregou para uma espécie de excomunhão, mas eu não creio muito nisso, mas a destruição da carne, isso ele falou claramente. Portanto, Himeneu e Alexandre foram entregues à morte. Então, eu creio que seja, meu ouvinte, uma atribuição apostólica. Já falei sobre isso. Eu não posso, como pastor, entregar uma pessoa a Satanás para destruição do seu corpo. Eu creio na atribuição apostólica. E como nós não temos apóstolos hoje, não creio que seja atribuição pastoral. Pastor apacenta, alimenta, disciplina, não para a morte, mas para a vida. Muito bem, então vamos lá para a nossa quinta e última pergunta. Pastor, falei com o senhor na semana passada sobre a palavra do Papa Leão XIV. Ele afirmou que Maria não podia interceder. Eu disse ao senhor que minha mãe ficou com enxaqueca por 3 dias. Estamos desnorteados, pastor. Como é que o nosso pastor desonra a Santa Virgem, Mãe de Deus? Ela é nossa mãe, mãe de todos os que creem em Deus. A mamãe pediu para eu não falar mais nesse assunto com o senhor porque envergonha a Igreja Católica. Mas eu falo sim, e falo chorando, porque sei que o Senhor tem palavras para nós. Ainda não retornei às missas na paróquia que frequentamos. Minha mãe também não vai, mas fica chorando em casa na hora de ir à missa. Que mal ele nos fez, pastor?
Meu amigo, as palavras do Papa, na verdade, não são palavras dele. Ele não fez nenhum bem à igreja. Os papas, com todo respeito, eu lhe digo, eles fazem mal à igreja, porque eles 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo receberem uma informação dessa como se fosse do Papa, de fato eles ficam atribulados. Mas esta informação não é dele. Eu disse ao meu amigo que ele precisava colocar as aspas, porque quem diz que Maria não é corredentora é a Bíblia. Só existe um redentor. O hino que vocês vão ouvir a seguir, da Junta de Missões Nacionais, diz que redentor só existe um. E são palavras da Bíblia. Dizer que só Jesus salvou o mundo não é palavra do Papa. É a Bíblia quem fala isso. E de modo que o que a Bíblia ensina é que só há um Redentor, só há um Salvador, só há um mediador. E em sua questão, isso é o que a Bíblia ensina. Só há um Salvador, só há um Redentor, só há um mediador entre Deus e os homens. Este é o ensino da Bíblia, não é o ensino do Papa. Agora, você, meu amigo, em sua questão, em sua dor, em seu sentimento, aí juntamente com sua mãe, você disse que você tratou Maria como a Santa Virgem, Mãe de Deus. Todo mundo sabe do nascimento virginal do Senhor Jesus, mas a sua igreja esconde dos fiéis que Maria teve filhos do seu casamento com José. A Escritura diz isso. Leia Mateus capítulo 1, versículo 25. Leia Mateus 13, 55 e 56, quando Jesus é chamado de filho do carpinteiro, né? E os moradores de Nazaré disseram: não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós suas irmãs? De modo que Maria não é mãe de Deus, ela é mãe dos filhos dela, inclusive mãe de Jesus, do homem Jesus. Um ser humano não pode ser mãe nem pai de Deus. Deus é criador. Uma criatura não pode ser mãe nem pai do Criador. Deus não tem princípio nem fim de dias. Maria está morta. Como todos os apóstolos estão mortos e sepultados, o espírito deles está no seio de Abraão, no Tritós, o terceiro céu, né? De modo que o ouvinte fala do seu desapontamento. Eu sugiro que você cultive momentos de oração com Deus, o Pai. Com nenhum santo, nenhuma santa, nem Maria. Cultive o seu relacionamento com Deus, porque Jesus disse que toda oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Quando você orar, diga: Pai, que estás no céu. Então, cultive isso. E isso não é reza.
A reza é algo que alguém escreveu para você recitar. Então, a palavra reza significa recitare. Alguém escreve e você... Isso é completamente diferente de oração. Jesus não ensinou a rezar. Jesus ensinou a orar. Diga, Pai Nosso, que estás nos céus. E por aí vai. De modo que os papas, eles são usurpadores. Ele se diz pai quando Jesus condena esse título espiritual. Pai é só Deus, espiritualmente. Se dizem pontífice quando o único pontífice é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De modo que quem faz ponte para Deus é Jesus. Ele é o pontífice. Os papas se dizem vigários, mas vigário é o Espírito Santo. O Espírito veio para ficar conosco e ficar em nós quando Jesus voltou ao céu. Portanto, os papas usurpam as atribuições da Trindade. Portanto, eu não creio naquilo que eles falam. Mas se isso lhe desagradou, o que eu estou querendo lhe dizer é: a minha palavra respeitosa está estribada, está baseada na Bíblia. Procure conhecer a Bíblia. E ela de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, 39. A Bíblia dá testemunho de mim, Jesus, não dos papas. E então, cultive oração com o Pai e procure ler a Bíblia para você conhecer a verdade. Agora sim. Muito bem. E assim, então, gente, a gente encerra mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Eu vou devolver para o pastor para ele fazer aí a sua conclusão. Pastorzão, deixa eu só avisar uma coisa para o senhor. O senhor até me pediu para a gente tocar um hino, só que hoje, excepcionalmente, nós não estamos na rádio, né? Estamos só aqui no YouTube. Então, por conta disso, nós não temos, eu não sei se o Gabriel vai conseguir, nós não temos essa tecnologia para trazer o clipe da rádio, porque para eu tocar uma música no YouTube, eu tenho que trazer o clipe, e eu não sei como é que é isso até legalmente, né? Se é possível, a gente pode fazer isso e tal, sem ter que ter autorização prévia, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, na rádio, normalmente a gente tocaria a música e tal, só que a rádio está ainda linkada lá com o Multiplique em Caldas Novas. Então, a música, eu acredito que a gente não vai conseguir tocar hoje, mas a hora que tiver a oportunidade, a gente vai falar, né? Claro que a gente vai estar divulgando esse programa que aconteceu hoje, e aí também a música que a gente vai estar incentivando as pessoas também a estarem ouvindo a canção, porque foi um pedido que o senhor fez, que é um complemento, vamos dizer assim, do programa, né? Algo que eu acredito que foi Deus que trouxe no seu coração para o programa. Tá bom? Então, eu devolvo para o senhor fazer aí a sua conclusão. Então, não há problema nesse sentido, porque o assunto vai continuar e a gente pode pensar na próxima semana em colocar esse hino. E também sobre questão de copyright, de direito autoral, essa música é da Convenção Batista Brasileira. Sim. Que é um hino missionário muito lindo. É burocracia do YouTube mesmo, sabe? Hã? São burocracias do próprio YouTube. A gente não é nem para o autor que a gente vai pedir, é burocracia do YouTube mesmo, que tem que cumprir. Senão a gente... Perfeitamente. Né? Certo. Então, quando voltar o programa na rádio, na próxima semana, a gente toca esse hino, que é muito lindo, e o assunto vai continuar. Agora, eu cometi um equívoco na hora do alô, e a Dulce entrou aqui agora, acho que você viu, e me trouxe um papelzinho dizendo que a nossa ouvinte assídua, doutora Aristela,
ela completa aniversário hoje, dia 14. E ela é uma ouvinte assídua, é uma leitora dos meus livros. Eu até fico dizendo que uma pessoa tão culta como ela, não é, uma promotora pública, lendo meus livros, né, isso é um elogio para mim. De modo que o Elber, se quiser dar um alô para a irmã Auristela, fique à vontade, ouviu? Perfeito. É Auristela. Auristela, a nossa querida doutora Auristela, Papai do Céu abençoe e guarde a senhora, viu? Muito, muito, é uma honra, claro, com certeza tê-la aqui junto com a gente. Quando quiser participar também no chat, aqui no nosso aplicativo também da rede, que é o nosso WhatsApp lá, o 11 930 03 03 16, também sinta-se à vontade, mas eu quero dizer para a senhora que é uma honra tê-la aqui junto com a gente. Que o Papai do Céu possa estar aí multiplicando também, claro, essa é a nossa oração, multiplicando teus dias na terra, que a senhora continue com muita saúde e paz, né, e que continue sendo essa referência aí, né, de mulher de Deus, que estar aí sempre cercando, né, para essas pessoas que cercam a senhora aí em nome de Jesus. Muito bom tê-la aqui junto com a gente. É um desejo, claro, de toda a equipe da rede para a senhora. Feliz aniversário mais uma vez. Bom, a gente, então, sendo assim, a gente encerra esse bate-papo. Semana que vem, permitindo Deus, a gente vai continuar, né, ali primeiro aos Coríntios, não é isso? Então, a gente está seguindo aí. Então, semana que vem, avisa todo mundo, né, porque a gente vai estar aí, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, obrigado mais uma vez, bom almoço, bom fim de semana, né, que Papai do Céu abençoe e guarde vocês. Mandúcio, um abraço, querida, obrigado aí por permitir mais uma vez esse homem de Deus estar aqui com a gente. Por dar o aval, não é? Exatamente, avalizando esse negócio aí, ó. Professorzão, obrigado, querido. Então, abração, querido. Uma semana abençoada para você, para sua casa, para a Tatiana, para seus filhinhos, seus netos e para todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316 no Brasil, fora do Brasil, e para essa equipe técnica competente da nossa rádio. Valeu. Obrigado, gente. No YouTube, a gente fica por aqui. Até a próxima, então. Papai do Céu te abençoe e te guarde. E a gente se vê por aqui, claro. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.